Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com a lição Os Sinais da Renovação, do livro Jesus no Lar. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que é aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos, sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, e fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar ao combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas
de grandeza coletiva. Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados. Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer breves comentários sobre esta lição, que leva o título Os Sinais da Renovação. A lição leva a compreender que quando o mundo estiver renovado, estará, antes disto, dando sinais de renovação da humanidade. E é o que Jesus vai dizer aqui quando nós estaremos percebendo que o mundo estará passando por esta grande renovação. Diz a lição que o mestre estava numa assembleia familiar e ele falou de forma persuasiva, isto é, com a capacidade de convencimento, dizendo que quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. E aí ele vai dar aqui algumas considerações de como está cada homem situado e como ele estará neste futuro. Diz ele que o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O mais desapiedado é aquele que não tem piedade pela pessoa do outro, porque muitas vezes esse é temido, ele é chamado de poderoso, mas ele não será mais o mais poderoso, e sim aquele que mais amar. Diz que o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Vencer ainda hoje é aquele que ainda guerreia com o outro, mas haverá um tempo que o vencedor vai ser aquele que vai combater a ignorância em si mesmo, para que ele possa então extinguir o mal que está em si. Diz que o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Ainda no mundo, aquele que tem um belo discurso, o mais eloquente, ele é considerado uma pessoa que tem compreensão e entendimento. Haverá um tempo que o mais eloquente não será aquele que profere um belo discurso, mas sim aquele que tiver palavras santificantes aliadas aos próprios atos, onde ele eleva o padrão da vida no lugar onde estiver.
Continua dizendo Jesus que o mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Nos informa Jesus que o mais nobre, assim intitulado, hoje é aquele que tem o maior número de propriedades efêmeras, mas vai ser aquele que mais acumular os créditos do amor e da gratidão nos corações dos outros. E também diz que o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Assim, aquele que ainda faz doações, é de suma importância que ele possa dispensar o ouro para as outras pessoas. Mas chegará um tempo que ele vai se transformar aquele de melhor coração, quando ele vai não somente dispensar o ouro, mas fazer isso de coração. Continua dizendo que o mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada nos planos da alegria e do entendimento. Será aquele chamado santo no futuro aquele que descer da própria grandeza, estendendo as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, levando alegria e entendimento. E diz ainda que o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos, sem contaminar-se. Informa Jesus que o considerado mais puro não será o que foge ao intercâmbio, ou seja, ao contato com os maus e criminosos confessos, mas aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos que estão na condição de decaídos e faz isso sem se contaminar. Informa ainda o Mestre que o mais sábio, no futuro, não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Jesus nos coloca que o considerado homem sábio de hoje é aquele que possui mais livros, mas no futuro não será assim. O considerado sábio será aquela pessoa que sabe até pouco, não sabe muito, porém ele procura utilizar essa sua sabedoria, este seu saber, para acender uma luz nas sombras, onde envolve o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou. Jesus fez uma pausa neste conteúdo que ele estava se referindo, mas continuou dizendo: nessa época sublime, isto é, nesse momento futuro, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos,
nas exigências de conquista, ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Nos diz Jesus que os homens não estarão mais se ausentando do lar para guerrear, para combater os próprios irmãos e com exigências, com colocações de ódio e de raça, transformando a vida em tempestades de lágrimas e sangue. Mas eles estarão guerreando as próprias trevas da ignorância, a todas as chagas da enfermidade, das angústias, da fome e das torturas morais de todos os tipos. Informa ele que quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, esta colocação ele faz: o arado é aquele que lavra a terra. Ele diz que esse vai ser considerado aquele que possui grandeza coletiva, porque aquele que sempre se coloca num carro ou numa biga, como se fazia antigamente, como se fosse ali o grande triunfador, isto já não será mais visto. Será visto aquele que trabalha, aquele que efetivamente trabalha para a coletividade. E continua dizendo que quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, a colocação é muito importante, porque enquanto estiver lutando pela espada, seja a espada física, seja a espada verbal, as pessoas estarão longe do livro que edifica. Uma coisa está exatamente no extremo da outra. E continua dizendo que quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados. Enquanto houver esta competição entre a bondade e a sabedoria, porque o mais importante é que seja venerado aqueles que possuem bondade e que possuem também a sabedoria. Quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Ele nos informa que nós temos que passar para uma fase do sacrifício pessoal em proveito de todos, para constituir uma honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Somente aí é que nós teremos uma nova humanidade, onde estaremos no berço luminoso do divino reino. E na conclusão, nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Quando Jesus terminou a sua preleção, a noite lá fora se mostrava bastante cintilante, as estrelas fulgentes, e parecia que estavam saudando já esse novo tempo que viria. A lição é de suma importância porque mostra para todos nós que no futuro seremos melhores pessoas e nós teremos um novo tempo,
E para isto é necessário que cada um possa trabalhar dentro de si mesmo, para que podemos trabalhar aqueles chamados defeitos, para que eles possam se tornar virtudes no futuro. Jesus abençoe a todos.